Boa noite, meus irmãos. Agora sim. Graça e paz do nosso Rei Jesus. Graças a Deus, mais uma santa convocação, mais um período do dia em que nós somos lembrados que esse dia é o dia da nossa redenção, da nossa justificação pela graça, não por obras da lei, mas pela graça do nosso Deus, que somos salvos dos nossos pecados e da ira de Deus. Hoje, agora à noite, com um número mais reduzido, como a gente tem visto, muitos irmãos gripados, nossos filhos também dodói, Então, muitos agora estarão provavelmente assistindo pelo Instagram, e quero cumprimentar vocês também, meus irmãos, com a graça do nosso Rei Jesus, e dizer que estamos orando por vocês e com saudades, de muitos de vocês. Meus irmãos, como vocês sabem, nos nossos cultos vespertinos, nós temos feito a exposição da carta de Paulo aos Colossenses, E nós finalizamos no último domingo a exposição do capítulo 1, dos versos 24 a 29. Hoje, peço licença aos irmãos para a gente fazer uma breve pausa nas exposições em Colossenses, para nós irmos para Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, nós consideraremos os versículos de 1 a 7. Atos, capítulo 19, versos de 1 a 7. E nós faremos, portanto, a leitura e a exposição dessa porção da palavra do nosso Deus. Vamos ler, então, a Escritura. Atos 19, de 1 a 7. Lá diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça iluminadora do nosso Deus. Pai Santo, nós, nessa hora, rogamos a Ti uma vez mais, apelando ao Teu trono de graça, Senhor. Estamos agora, nesta hora, ansiosos, desejosos, atônitos, para ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra. Então nós rogamos ao Senhor que ilumine as nossas mentes, inflame os nossos corações e nos incline para conhecermos mais o Teu Filho Jesus, recebermos dele o consolo para as nossas almas, a esperança que tanto aguardamos nesse dia, a bênção espiritual que o Senhor tem reservado para o seu povo nessa hora, através da exposição da Tua palavra. Então nós rogamos a Ti, Senhor, que nos dê zelo, que nos dê disciplina, que nos dê reverência, que nos dê responsabilidade, para que hoje seja o dia em que tenhamos um marco, ó Deus, no nosso conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos visite de maneira ímpar, sem igual, para que tenhamos mais mortificação acontecendo em nossas almas, mais vivificação pelo Teu Espírito, e que isso se manifeste por um amor absurdo, espiritual, sem igual, sobrenatural, que nunca experimentamos em nossas almas pelo Teu Filho Jesus. Então opere assim, ó Deus, pois sabemos que nenhum homem pode fazer isso, nenhuma pessoa pode fazer isso, senão o poder do Teu Evangelho, através da Tua graça. Então é a Ti, Senhor, que nos entregamos nessa hora, que as minhas fraquezas, as minhas debilidades não sejam pedra de tropeço para a edificação da Tua igreja e para a salvação de pecadores. Usa-me como instrumento
como esse vaso que não vale nada, mas que carrega em si o tesouro do Evangelho para a tua glória. E é no teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, vocês já ouviram falar da lamparina sem fogo? Se não, vocês ouvirão agora pela primeira vez. Imagine a seguinte cena. Você tem uma bela lamparina em suas mãos. E nós sabemos qual é a finalidade de uma lamparina. Principalmente quando você está caminhando à noite, por um caminho muito densa, com muitas densas trevas e com pouca iluminação. Pense assim, que essa lamparina que você carrega, ela está limpa. Ela está em perfeito estado. Ela é nova. O vidro dela está limpo. O pavio dela cortado. O bronze polido. É uma lamparina muito bonita, pronta para uso. Mas há um problema com essa lamparina. A luz está apagada. Não tem luz nela. Ela está pronta para ser usada, para iluminar, mas ela não ilumina. O que isso tem a ver com o texto que acabamos de ler? Tem tudo a ver. Porque o que ocorre? Muitos têm uma aparência de fé. Muitos têm uma linguagem, um vocabulário cristão, um vocabulário gospel. Muitos frequentam igrejas, ambientes religiosos, cristãos. Muitos até são membros de igrejas cristãs. Muitos até têm uma Bíblia em casa, até oram ocasionalmente. Mas falta o essencial para essas pessoas. Falta o fogo na lamparina. Falta a luz para iluminar o caminho. Eles têm muitas coisas, eles têm muitos acessórios, mas falta o essencial. Falta Jesus Cristo crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, glorificado e presente e unido ao seu povo pelo Espírito. Em outras palavras, falta o Evangelho. Nós temos um arcabouço do Evangelho, nós temos um esqueleto do Evangelho, mas não temos o Evangelho. Então, é muito importante, porque o texto que lemos, ele expõe exatamente essa realidade. Então, quero chamar a sua atenção logo de cara, logo na introdução da introdução, para que você preste muita atenção ao que vamos trabalhar aqui. E o nosso texto, ele tem uma afirmação teológica, como vocês sabem. E a afirmação é a seguinte: todos os cristãos capacitados pelo Espírito Santo são usados por ele para conduzir não crentes e ignorantes ao verdadeiro evangelho. Vou repetir. Todos os cristãos, não uma casta especial, todos os cristãos capacitados pelo Espírito Santo são usados por ele para conduzir não crentes e ignorantes ao verdadeiro evangelho. Nesse texto que lemos, nós temos 3 ações que vão nos auxiliar a sermos capacitados pelo Espírito Santo para conduzir essas pessoas ao verdadeiro evangelho. E aqui vem a divisão do nosso sermão, né? As 3 ações, os 3 pontos. Primeira ação: constatar a situação espiritual e a ignorância, versos 1 e 2. Segunda ação: constatar a influência recebida por essas pessoas e a necessidade de instrução, versos 3 a 5. E terceira e última ação: constatar a evidência do evangelho na ação, na vida dessas pessoas. Constatar a evidência do evangelho, frutos do evangelho, a ação verdadeira do Espírito na vida dessas pessoas, versos 6 a 7. Tá bem? E o título da nossa pregação é A Glória do Verdadeiro Evangelho. A glória, ou a majestade, ou a diferença, ou a riqueza do verdadeiro Evangelho. Então vamos considerar aqui os versos de 1 a 2. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos passar por esses versos de maneira bem cautelosa, bem calma, sem pressa. Então vamos constatar a situação espiritual e a ignorância dessas pessoas.
Primeira situação espiritual delas, versículo 1. Olha o que nós lemos lá, ó. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Vamos até aqui, até o versículo 1. Paulo aqui, irmãos, ele está em sua terceira, só para a gente se situar historicamente, tá? Ele está em sua terceira viagem missionária. Ele está de volta a Éfeso, né? Mais uma vez em Éfeso, ele já tinha passado por ali. E ele encontra discípulos em período de transição. Tá? Isso aqui é muito importante para quando a gente está lendo o texto de Atos, o livro de Atos, e os evangelhos de maneira geral, mas principalmente depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos as epístolas que são escritas, nós temos o texto de Hebreus, um texto muito importante que é escrito, nós temos Atos, também importante, que é escrito depois, né, da ressurreição de Jesus Cristo, relatando como que o Senhor Jesus Cristo continuou a agir e a operar pelo seu Espírito, presente em sua igreja pelo Espírito, não é? Mas assentado à destra do Pai. Então é Jesus, o Espírito Santo é Jesus presente na vida da igreja de maneira espiritual e invisível, tá bem? Por isso que alguns até gostam de chamar o livro de Atos de Atos do Espírito Santo, não é? Ou Atos de Jesus Cristo por meio do poder do Espírito Santo. Alguns teólogos gostam de se referir assim ao livro de Atos, tá? Mas aqui, nesse texto que lemos, nós temos discípulos em período de transição. O que é isso? Nós temos um período de transição da antiga para a nova aliança. Essas pessoas que são descritas como discípulos de Jesus, elas são crentes da antiga aliança, mas que estão, portanto, passando por esse período de transição para a nova aliança, tá? Então são discípulos, são crentes da antiga aliança, crentes da antiga dispensação, vamos colocar assim, tá bom? O texto vai dizer que Apolo estava em Corinto. Apolo, se a gente ler Atos um pouquinho antes, que é o que nós faremos daqui a pouquinho, nós vamos lembrar que Apolo, ele é um judeu de origem grega, um judeu alexandrino, conhecido, a marca de Apolo é que ele é versado nas Escrituras. E as Escrituras aqui são o Antigo Testamento, tá? Ele tem habilidades retóricas, um espírito fervoroso e profunda ousadia no falar. Por isso que, quando a gente vai ler Corinto, lá nos primeiros capítulos, a gente vai ver que uns dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Paulo, tem uns que dizem que são de Apolo, né? E alguns até comparavam Apolo com Paulo e etc. E viam que Apolo, apesar de não ter a envergadura teológica e a influência de Paulo, Apolo era alguém mais jovem, alguém mais benquisto em alguns. E alguns preferiam mais Apolo do que Paulo. E aí surgiu essa facção, essa rivalidade na igreja do primeiro século. Então Apolo, ele é alguém muito influente na igreja. Se você ler Corinto, você vai ver que Apolo tem uma influência muito grande lá. Né? Deus usou Apolo de uma maneira sem igual. E eu quero ler com vocês agora um pouquinho sobre ele, sobre o que Lucas diz no próprio texto de Atos, em Atos 18, de 24 a 28. Vejam o que está escrito lá sobre Apolo. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que Jesus é o Cristo, ou que o Cristo é Jesus. Em outras palavras, que Jesus é o Messias prometido. Mas vocês notaram que Apolo era muito versado e poderoso no Antigo Testamento, e ele, conhecendo as profecias, ele ensinava e ele convencia
muitos judeus a partir da limitação que ele tinha de revelação. Só que Priscila e Áquila, ao verem aquele jovem pregador, observaram que faltava alguma coisa nele, porque ele conhecia apenas o batismo de João. E ele já era muito eloquente e poderoso nas Escrituras. E aí, então Priscila e Áquila chamam Apolo para terem com ele um discipulado e o instruem, e o discipulam. Priscila e Áquila já tinham sido discipulados e pastoreados por Paulo. Então, é como se o próprio Paulo, por meio de Priscila e Áquila, estivesse aqui ensinando e discipulando Apolo. Depois desse período que a Escritura não diz quanto tempo levou, Apolo volta com mais animação, com mais revelação, mais iluminado. E aí dizem as Escrituras que com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Então, ele era aquele cara que não perdia nenhum debate. Ele era aquele cara que as pessoas viam debater com ele, mortas em seus delitos e pecados, e ele, cheio de vida, provava e mostrava. E a glória e a graça de Deus era tão grande e evidente na vida de Apolo que as pessoas ficavam sem saber o que responder, se não concordar com ele que Jesus realmente era o Cristo, não é? Você, por um acaso, já teve esse tipo de experiência? De você se perceber sendo usado pelo Senhor, algo que você percebe, e não é que você sente, não é um emocionalismo barato, mas você se percebe sendo usado pelo Senhor de tal maneira que, se não fosse o poder do Espírito com grande poder operando na sua alma, você jamais se lembraria, naquela ocasião, daqueles textos bíblicos. Você jamais se lembra, puxa, tem esse texto, deixa eu abrir aqui agora, olha, veja aqui, leia comigo, veja isso, olha o poder do Evangelho. Pois o Senhor usa o seu povo assim. Isso se dá em qualquer circunstância, em qualquer momento. Basta, não é, conhecermos bem as Escrituras, pois nelas nós temos espírito e vida. Então, quanto mais nós lemos as Escrituras, quanto mais nós memorizamos, quanto mais nós meditamos nas Escrituras, mais poder celestial está em nós, mais cheios do Espírito nós somos para podermos, como Apolo, ser usados com grande poder e convencer outras pessoas de que o Evangelho é verdade, de que Jesus Cristo é Deus verdadeiro que salva pecadores. Essa experiência está disposta a todos nós. Não é algo exclusivo, né, de uma casta que foi revestida de poder. Não é exclusivo de uma casta que tem uma experiência espiritual diferente. Não, a todos nós. Basta irmos ao Senhor. Né? Tem todo o tesouro celestial reservado para nós ali. Paulo não encontrou nesse momento diretamente Apolo. Mas provavelmente Apolo ouviu, como mencionei, a voz de Paulo por meio de Priscila e Áquila, sobre o seu excelente trabalho naquele local. E Paulo provavelmente também ouviu sobre o Apolo por conta dessas cartas que rodavam entre os irmãos para receber e tudo mais. Aí depois nós vemos que Apolo ele foi um cristão, um irmão muito bem aceito pela igreja, porque o seu testemunho era evidente. Ele era um crente verdadeiro, ele era um mestre, ele era um evangelista. E o texto vai dizer que Paulo encontrou alguns discípulos. Você deve ter notado isso no texto, né? Alguns discípulos. Nesse contexto, não fica claro quem são essas pessoas, porque não há nada que os qualifique, não há nenhum adjetivo aqui. Os verdadeiros discípulos, os bons discípulos, não tem nada. Está lá, discípulo, simplesmente lançado assim. Porém, quando a gente faz um exercício e pesquisa a palavrinha discípulos no texto de Atos, até aqui, essa palavrinha ocorre 16 vezes, discípulos. E sempre com o artigo definido antes dessa palavra, para fazer referência aos que creem em Jesus. Então, quando nós lemos os discípulos, sempre quando esse artigo vem definindo discípulos, até aqui em Atos, é uma referência a crentes que creem em Jesus, que foram convertidos. Aqui, nós não encontramos isso. Aqui nós encontramos alguns discípulos. O que nos leva a perceber que, de alguma forma, provavelmente, muito provavelmente, à luz desse contexto linguístico e textual, não é à luz do original, nós percebemos que essa é uma referência a discípulos, portanto, de João Batista, e não discípulos de Jesus Cristo, e não crentes em Jesus Cristo. Tá? Lembrando que nós estamos em um período de transição aqui. Então, por que nós vemos isso? Porque nós temos o argumento, a evidência textual, a ausência de artigo definido, provando que esses discípulos sejam discípulos do Senhor Jesus Cristo. E há uma outra evidência contextual que nos mostram que esses discípulos conheciam apenas o batismo de João, o Batista. Né? Não é João o Pedro Batista, vocês perceberam, né?
É João o Batista, tá certo? Então guardem bem isso, que isso é importante, tá? João Batista, aquele que imerge, aquele que afoga as pessoas. Brincadeiras à parte, tá? Podemos, em tons de aplicação, de uma aplicação geral, nós podemos dizer que nós temos pessoas aqui que poderiam pensar que de alguma forma são cristãs, porque receberam o batismo de João, mas elas pararam em João. Elas não avançaram. Então elas não são cristãs e elas não podem se dizer cristãs. Ah, mas eu recebi o batismo para arrependimento de João. Fui mergulhado, fui imerso em água. Sou cristão. Não, não é. Não é porque lhe falta algo. E é o que nós vamos ver no texto. Vejam o versículo 2 agora, onde nós vamos constatar a ignorância desses discípulos. Nós vimos a situação espiritual deles, eles não são crentes em Jesus Cristo, tá certo? Eles não são cristãos, eles não passaram por essa experiência de serem unidos a Jesus ainda, porque eles ainda estão sob João Batista, sob a velha aliança. A situação de ignorância deles é exposta no versículo 2. Leia lá comigo, ó. Perguntou-lhes Paulo: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então aqui nós vemos a ignorância da parte deles. Falta informação a esses homens. Falta informação a esses discípulos. Falta mais iluminação a eles. Falta mais revelação a eles. Conversando com eles, Paulo percebeu logo que alguma coisa lhes faltava. Só que Paulo já não vai logo trazendo os conteúdos que ele poderia trazer. Sabe quando a gente ouve, poxa, essa pessoa está falhando nisso, então eu já vou lá pegar, já vou trazer tudo para... E a pessoa não tem nem tempo de respirar. Isso já aconteceu isso com você, comigo já, e a gente vai aprendendo com o tempo a ser menos ansioso, a ser menos impulsivo, né? Calma, é um passo de cada vez, não dá para a gente pegar toda a nossa areia teológica e despejar em cima da pessoa que nunca ouviu isso na vida. Né? Então, calma, vamos dar um tempo para ela respirar, vamos devagarinho. Paulo olha, veja a sabedoria de Paulo. Paulo olha para eles e faz uma pergunta muito central. Sabe aquela pergunta que você às vezes está conversando com um membro de seita, e aí ele fica lá, não, porque Jesus não é Deus, porque o Espírito Santo não é uma pessoa, porque não sei o que lá. Aí você olha para aquilo e faz aquela pergunta central. A pergunta é, como é que alguém é salvo no teu sistema? Porque o problema é, todo mundo sabe, é o pecado, é a desgraça do pecado, é o afastamento do céu. Mas como que alguém é salvo no teu sistema? Não, mas Jesus não é. Não quero saber. Eu quero saber como é que alguém é salvo no teu sistema. Me fala. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Não, você tem que perseverar até o fim para ser salvo. Religião de obras. E aí você entra. Aí você abre Efésios 2, 8 e 9 e fala, não preciso nem ler na minha tradução, lê na sua mesmo. Pode abrir na sua Bíblia aí. Como é que está na sua Bíblia aí? E aí você, olha aqui, ó. Então, o problema do teu sistema é que é a religião de obras. E a tua religião de obras, ela está ao lado dessas outras milhares de religiões aqui. Aí você fala, ó, mostra. Você está aqui, ó, junto com eles. Pode ter uma outra diferença aqui, mas você está aqui, ó, junto com eles. Sabe qual o teu problema? Que você não conhece o Evangelho. E aí você apresenta o Evangelho. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, a essas oportunidades que surgem. Nós precisamos, às vezes, eu sei que às vezes é muito rápido. Às vezes você está na fila da padaria, não tem muito tempo de pensar, né? Fala assim, só dá tempo da pessoa pegar o pão, ela vai pro caixa, eu posso correr atrás dela, pegar ela ali. Então, tem que pensar rápido. Às vezes não dá tempo nem de fazer isso. É ali, ó. Bate pronto. Sabe? Sei lá, a pessoa esbarrou em você, ou pediu desculpa, é ali, ó. Deus te abençoe. Fala, mas quem é Deus? Aí você já puxa um gancho ali de volta, né? Às vezes é muito rápido, mas às vezes não. Às vezes a gente tem condições de pensar, parar um pouquinho, falar, Senhor, me ajuda aqui, ó Deus, me ajuda a fazer uma pergunta para aquela pessoa pensar e me responder. Mas qual que é a pergunta, Senhor? Oh Deus, me dá iluminação, me ajuda a pensar aqui, Senhor. Paulo vai e faz a pergunta. A pergunta é, olha, vocês receberam o Espírito quando vocês creram? E é bom fazer pergunta. Porque quando a gente faz pergunta, a pessoa tem que pensar para responder. É bom esse método. A pessoa tem que... Puxa, peraí, ninguém nunca me fez essa pergunta. Oh, posso te responder depois? Pode, pensa aí. E aí, já 2 semanas passaram, você já... E aí, cadê a minha resposta? Aí você fica ali, porque você perguntou, você quer a resposta, né?
E é uma pergunta que nós também temos que nos fazer, e podemos nos fazer. Ora, recebemos o selo da doutrina de Cristo quando cremos? A árvore se conhece pelos seus frutos. Nós estamos produzindo frutos espirituais? Será que o selo do Espírito está sobre mim? O Espírito Santo habita em mim? Como é que eu estou reagindo a isso? Como é que meu coração responde a essa pergunta? Eu estou andando no Espírito? Eu estou sendo governado pelo Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo? Ou será que eu estou carregando uma lamparina sem iluminação, que não dá luz? Ou será que eu estou no batismo de João? Será que eu estou na velha aliança ainda? Então a teologia de Paulo ela vai na contramão de muitos movimentos evangélicos modernos que tentam desvincular a fé, o movimento espiritual do recebimento do Espírito. Não é possível nós desvincularmos a vida, porque alguns gostam de dizer, não, Deus dá dons para as pessoas e usa as pessoas em seus dons. Agora, se elas vão ser obedientes a Deus, é outra história. É como se Deus pudesse usar alguém, dar dom para alguém e não santificar esse alguém para usar. Eu sei que Deus usa a mula, eu sei que Deus usa os ímpios, eu sei que Deus usa da sua soberania e providência quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Quando Elias está em dificuldades, ele usa corvos. Quando Jonas está em dificuldade, ele usa uma planta e até uma baleia, não é? Um grande peixe. Mas nós precisamos pensar em tons específicos, porque nós não estamos olhando para o mundo, para a providência de Deus de maneira geral, para o seu governo no mundo de maneira geral. Nós estamos olhando para a igreja. E na igreja cristã nós só temos regenerados. A membresia da igreja só há regenerados, ou pelo menos só entram na membresia de uma igreja pessoas que cumprem os requisitos do pacto da graça plenamente estabelecido, que é o Novo Testamento, que é arrependimento, fé e profissão de fé. Ah, mas a pessoa era regenerada e perdeu a salvação, caiu da igreja, saiu da igreja. Não. Ela, por um tempo, como Simão, um mago, por um tempo professou o evangelho, foi batizado, e depois de um tempo estava querendo comprar o Senhor, né? Querendo comprar dons com dinheiro. Foi disciplinado, entregue a Satanás para que fosse corrigido, para que fosse recebesse, não é, a disciplina do Senhor. Então ele é cortado da igreja, mas não significa que ele era salvo e perdeu a salvação, não, significa que ele professou uma fé falsa. Que o batismo dele foi só um banho nas águas, não teve nenhum sinal comunicado de união com Jesus Cristo. Foi só um banho, não teve fé. Então, o ponto é que o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como cremos, é impossível, irmãos, nós crermos em Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados sem uma ação do Espírito. Nós precisamos de uma ação graciosa e espiritual e sobrenatural do Espírito Santo nas almas dos pecadores, nas nossas almas, porque é Ele quem abre os nossos olhos. É Ele quem troca o coração de pedra que odeia o Senhor por um coração de carne, onde a lei de Deus está escrita. É Ele quem nos dá amor por Jesus, é Ele quem nos dá amor pela igreja, é Ele quem nos dá amor pelo reino de Deus, é Ele quem nos dá amor por pecadores, é Ele quem nos dá amor pelos inimigos. É Ele quem nos dá dedicação e zelo e inclinação para irmos ao Senhor em oração todos os dias. É Ele quem faz isso em nós, é Ele quem traz impulsos celestiais nas nossas almas. Então a resposta dos discípulos é surpreendente. Porque eles dizem assim: nós nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Então a gente questiona o conhecimento desses discípulos das próprias escrituras do Antigo Testamento, das promessas. Nós temos textos magníficos e gloriosos sobre a era messiânica. Por exemplo, o Salmo 22, que nós vimos hoje pela manhã, a segunda parte dele mostrando a exaltação e a glória do Redentor, e outros textos mostrando que todas essas realidades estão acontecendo, o evangelho avançando no mundo, pessoas crendo, nações se voltando ao Senhor em questões futuras e profecias futuras, pela ação e poder do Espírito. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ora, as águas, elas, desde muito cedo nas Escrituras, elas apontam para uma ação
sobrenatural e espiritual de lavagem, de regeneração pelo Espírito. O próprio dilúvio, Pedro vai usar na sua carta o dilúvio como um elemento para o batismo. Para o elemento que mostra a nossa regeneração, o nosso lavar, né? Aquela lavagem espiritual operada em nós pelo poder do Espírito. Se nós voltarmos um pouquinho mais, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, já mostrando o paralelo que há desde os primeiros versículos de Gênesis. Os textos que abrem as Escrituras entre a ação do Espírito e a pureza, né, da água em seu sentido de lavar, no seu sentido de nos purificar da nossa sujeira do pecado. Então essas pessoas têm uma ignorância sobre algo essencial do Evangelho. Ainda que seja esse período de transição, mas elas são ignorantes. Algo que é essencial. Notem que eles não afirmam que eles não creem em Deus. Eles não falam isso. E a gente encontra muitas pessoas por aí com ótimas intenções que afirmam que creem em Deus também. Você deve conhecer várias. Eu conheço algumas. Mas a resposta deles pressupõe que eles pensavam crer corretamente, mas estavam errados. Quer dizer, eles apelam para João. Eu não conheço o Espírito Santo, mas estou em João. João, gente boa, foi decapitado ali porque foi fiel ao Senhor, mas assim, eu sou discípulo dele. Então, eu acho que eu estou bem na foto, né? Não, não tá. Não tá. Eles afirmaram algo essencial que eles não sabiam. Eles não sabiam que já profecias messiânicas tinham se cumprido. Quando eles falam que eles não conhecem, que eles sequer sabem da existência do Espírito, eles demonstram ignorância sobre profecias messiânicas que já se cumpriram. Atos 2 já aconteceu. O Espírito já foi dado. Você não está sabendo? Olha o que está acontecendo aqui. Olha o Israel restaurado. Olha o Israel profetizado nos profetas. Aqui, as tendas de Davi sendo erguidas diante de nós. Olha Abacuque se cumprindo, olha Isaías se cumprindo, olha Joel se cumprindo, olha Jeremias se cumprindo. Meu amigo, você nunca leu Malaquias? Olha aqui, o que está acontecendo com você? Abra os olhos. Veja a glória das coisas que estão acontecendo. O Espírito foi dado, a igreja está sendo selada. O poder do Evangelho está fluindo através de nós. Em outras palavras, quando eles falam que eles não conhecem o Espírito, eles estão dizendo que eles não conhecem a obra de Jesus. Então, eles afirmam que estão em João Batista, que eles creem em Deus, mas eles não creem corretamente. Eles estão pela metade, eles estão no escuro. Lembra da ilustração? É bom que você grave bem essa ilustração na tua alma. Eles estão com a lamparina, mas essa lamparina está incompleta, não tem luz nela. E mais uma vez, quantas pessoas não são assim hoje? Pensam que são cristãs, pensam que creem em Deus, pensam que estão bem, as suas consciências ali com mais doses e doses de morfina. Não, já fui na igreja domingo, tá tudo bem, agora eu posso continuar emitindo nota fria. Já fui na igreja no domingo, tá tudo bem, agora eu posso continuar tendo relação sexual ilícita. Até porque daqui a pouco tem domingo de novo e aí a consciência fica em paz. Não. Eu já fui domingo na igreja, então agora tá tudo bem eu ficar xingando os outros no trânsito. Tá tudo bem, tá tranquilo, eu já fui na igreja. Não. Eu já fui na igreja no domingo, então agora eu posso tratar os meus filhos, a minha esposa, o meu marido de qualquer jeito, porque tá tudo bem, eu já fui na igreja, eu já cumpri o meu dever religioso, espiritual. Nossa, eu até tomei ceia. Tô me sentindo até mais santo. Mas não são cristãs. São absolutamente ignorantes sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Por quê? Porque não conhece o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz o quê? A gente vai ver já daqui a pouquinho. Deixa eu segurar para não antecipar coisas. Então, quando a gente diz isso, quando eles professam isso, irmãos, eles estão dizendo que eles não conhecem o Evangelho. E mais uma vez, quantas e quantas pessoas por aí? Agora o movimento oposto, né? Dizem que conhecem o Espírito, que estão a obra do Espírito, estão voando, estão vendo, falando, revelação, sonho, não sei o quê, mas desconhecem o Evangelho. E aí a gente tem o efeito oposto, né? Nós temos hoje na modernidade pessoas que falam que conhecem o Espírito, pessoas que dizem que têm o Espírito, pessoas que são assim, inflamadas do Espírito no fim de semana, mas você vê, chega em casa já é aquela desgraça toda. É soberba, é rancorosa, é amorosa, é grosseira,
é avarenta, é acumuladora. Cadê o poder do Espírito? Os dois extremos chegam no mesmo destino. Precisam do Evangelho. Mas sabe o que é mais curioso aqui, nesse texto? É uma questão de linha temporal. Deixa eu expor para vocês. João Batista foi preso aproximadamente, tá? Em 31 depois de Cristo. Esse texto aqui, ele foi redigido e está sendo popularizado aproximadamente por volta de 56 depois de Cristo. Você não precisa ser nenhum expert em matemática aqui. João Batista foi preso lá por volta do ano 31, foi morto, e agora nós estamos no ano 56. Significa que nós temos 25 anos. 25 anos em que o Senhor Jesus foi morto, foi sepultado, ascendeu, o Espírito desceu, foi dado, a igreja está avançando e tudo mais. Mas nós temos 25 anos, pessoas dizendo que nunca ouviram falar dessas realidades espirituais. 25 anos. Sabe que isso me chama a atenção, irmãos? Que talvez nós, e aqui eu estou olhando principalmente para mim também, tá? É possível que nós conheçamos pessoas nessa faixa de tempo. É possível que nós tenhamos amigos, familiares, talvez até menos, uns 5, 10, que talvez nunca ouviram falar do Evangelho dos nossos lábios. Note, eu não estou falando de convidar pessoas para vir para a igreja. Eu sei que isso é duro, isso dói talvez no seu coração, mas isso não é pregação do Evangelho. Isso não é pregação do Evangelho. É bom que convide pessoas para estar na igreja, ou, né, na comunhão dos santos, uma pregação, um culto público, ação do Espírito, e numa dessa o Senhor a salva. Mas convidar para a igreja não é pregar o Evangelho. Tá? A gente precisa quebrar esse mito que existe aí, que algumas pessoas pensam, né? Ah, você está pregando o Evangelho todo, estou convidando todo mundo para ir para a igreja. Aí eu olho assim e falo, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você está chamando pessoas para ir para a igreja. Sabe quando você faz aquela pergunta, a pessoa... Você não sabe se a pessoa entendeu, você não sabe se a pessoa está propositadamente dando aquela esquivada, ou se ela entendeu e está sendo sutil e de propósito ela está dando aquela esquivada. Então, hoje em dia eu estou mais chato. Quando eu tenho uma leve suspeita de que ela está esquivando de propósito, ou de que ela está, de alguma maneira, não sendo inocente na resposta, eu volto. Mas não, você pode... deixa eu perguntar de novo para você o que eu perguntei. Porque você respondeu outra coisa. Sabe quando você fala assim, onde é que você está? E a pessoa responde assim, não, eu já comprei o que você pediu. Acontece muito isso, né, nos casamentos. A esposa pede para o marido no mercado, ela fala, onde é que você está? O mercado aqui do lado, você está 3 horas, né? Lembrando da experiência que eu tive agora no sábado, né, que fui no mercado e a gente é terrível, né? Dia das Mães hoje, aí parece fim de ano. Misericórdia. E eu tô nesse meio. Eu deixei para comprar algumas coisas em última hora. 3 horas para ir no mercado ali do lado. Aquela fila escatológica, sabe ali? Melhor estilo The Walking Dead. Tem um navio ali, o avião chegou para levar todo mundo. Todo mundo tá ali, na mesma fila. Ainda bem que eu achei uma legalzinha para cortar. Então a esposa pergunta, marido, cadê você? Tô te esperando, tô com um bolo no fogo aqui e tal. Preciso de você, cadê as coisas? Então, eu já comprei tudo. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei onde você tá. Não perguntei se você comprou, se falta comprar. Eu perguntei onde você tá, porque eu quero você aqui agora. Não, eu já comprei. Percebe mais ou menos assim, né? Então, irmãos, 25 anos. 25 anos. E essas pessoas não ouviram o evangelho. Isso, nos chama a atenção. Nos chama a atenção, porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz e tem dado pessoas a nós, em tons de conhecimento, de trabalho, de estudo, de família, e essas pessoas não foram colocadas ali pelo Senhor à toa. O Senhor deseja usar a sua vida, não é o pastor, não é o diácono, não é o bispo, é você, na sua simplicidade, na sua humildade, que o Senhor quer usar. Então, abra sua boca. Abra sua boca. O Senhor chamou você das trevas para anunciar as virtudes dele, para aqueles que estão em trevas, como você esteve outrora, como alguém pregou o evangelho para você outrora. Então, meus irmãos, que ninguém conviva conosco um dia, uma semana, sem ouvir o evangelho da graça justificadora de Deus. Eu oro agora para que o Senhor
dê um incômodo a você, que você não consiga ficar calado. Sabe quando você não consegue ficar calado porque teu time tá ganhando, e você sabe que tem um maluco ali que é palmeirense? E você quer ir lá ficar enchendo o saco dele, cutucando, mandando mensagem? Eu vou orar para que isso aconteça com o evangelho também na sua vida. Para que você fique incomodado, para que o Senhor rasgue os teus pensamentos, lembrando da tua condição de morto, de depravado, de caído, de herdeiro do inferno, e o que ele fez por você. Você não merecendo nada disso. Você merecendo condenação. Sim, quando alguém te tratar mal ou falar mal de você, lembre que você é 1000 vezes pior. E eu merecia coisas muito piores das coisas que eu recebo. Eu só recebo graça. O ímpio só recebe graça. Entre aspas, tá? Aqui é o melhor céu para o ímpio, como disse Jonathan Edwards. Aqui é o inferno para nós, crentes, né? Para o ímpio, aqui é o melhor céu que ele tem. Ele pode ir, andar, comprar, vender, respirar, ter um pet. Não é? Mas se ele não se arrepender, ele se verá com a justiça suprema e soberana e santa de Deus, que será dada a ele. Aí sim, aí a prestação de contas virá. Mas, irmãos, que essa prestação de contas seja anunciada aos pecadores que estão ao nosso redor. Que nós tenhamos pesadelos com pessoas no inferno. E que isso nos leve a pregar o evangelho da graça de Deus. Mas que nós também temos bons sonhos, não só pesadelos. Que nós temos bons sonhos com as glórias, com as delícias da Jerusalém celestial, dos céus, das eternas delícias que nós experimentaremos nos céus e nós desfrutamos já aqui, ainda em tom muito limitado, pequeno, mas já desfrutamos. Que essas lembranças doces também nos façam, nos impulsionem a pregar o evangelho a essas pessoas. Pois não é possível, irmãos, conviver com pessoas há 25 anos que são crentes e elas nunca abrirem as bocas para falar do evangelho. Não é possível. Então faça uma resolução hoje, junto comigo, de pregar o evangelho a todas as pessoas que você tem contato. Busque sabedoria. Se quiser conversar comigo, com o André, busque irmãos sábios, irmãs sábias. Olha como que você está fazendo, como é que você se programa, como é que você se organiza. Você pode me ajudar? Porque eu nunca fiz isso. Mas eu ouvi o pregador louco, maluco falando isso, e isso mexeu comigo. E eu me sinto na responsabilidade de fazer isso. Você pode me ajudar? E é isso. E aí espere o tornado da graça de Deus passar junto com você onde você está passando. E espere grandes transformações e mudanças nas vidas dessas pessoas para quem você pregar o evangelho. Porque não depende de você. Não depende de você. Depende da graça de Deus operando em você. Então ore, se consagre, se separe do mundo, deixe esse celular em casa, vai para o seu quarto, fecha a porta, joga o celular pela janela, sai, desliga um pouco. Desliga um pouco. Vá ao Senhor, medite em sua palavra, ore, tenha tempo de oração secreta, saia dessas coisas. Desligue rede social, pare um pouco. E ouça o teu coração, faça essas perguntas a você. Como é que eu posso me organizar para pregar o evangelho melhor? E coisas acontecerão, irmãos, não só na vida das pessoas que ouvirem vocês, mas na sua própria vida em se preparar e se consagrar. E receber mais do Senhor para que você possa compartilhar mais com essas pessoas. Então a glória do verdadeiro evangelho se dá, em primeiro lugar, primeira ação, constatar a situação espiritual e a ignorância de pessoas em pecado e mortas, versos 1 e 2. Agora, é constatar a influência que elas têm recebido e a necessidade de instrução, para que a gente possa saber onde a gente vai atuar. Versos 3 a 5. Vamos dar uma olhadinha no versículo 3. Diz assim, ó. Então Paulo perguntou, depois deles afirmarem que não conheciam o Espírito Santo: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. No batismo de João. Então, Paulo faz mais uma pergunta a eles, a segunda pergunta que Paulo faz, fazendo com que esses discípulos pensem, raciocinem um pouco, para saber quais são agora as influências que permeavam o coração deles. No que vocês foram batizados? Em quem vocês foram batizados? No nome de quem vocês foram batizados? Saber as bases espirituais deles. Qual é a segurança de vocês? Esses homens conheciam apenas o batismo de João. Estavam, portanto, como nós mencionamos, em um momento de transição pactual. Não é? Nós estamos saindo de um período de sombras, de promessas e tipos
como nós temos aprendido, para a realidade, cumprimento e antítipos. Não é só para a gente ilustrar isso, que é um pouquinho técnico. Para ficar mais fácil, lembrem do cordeiro pascal. Lembrem do cordeiro que era imolado. Ele era imolado e o seu sangue era aspergido sobre o povo de Israel. Assim era o culto sangrento do Antigo Testamento, não é? Esse cordeiro, ele era um tipo, uma sombra de algo maior para qual ele apontava. Ele está dizendo assim, olha, tem algo, eu estou aqui, mas tem algo vindo que é maior do que eu, que vocês devem, pela fé, ao olharem para esse cordeiro, vocês verem algo maior, que é Jesus Cristo. Então essa é a ideia de tipo e antítipo, né? De sombra e de realidade. Vejam, por exemplo, Hebreus 8, 6 a 7. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Agora olha Hebreus 10, 3 a 4. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, todos os que eram salvos no Antigo Testamento eram salvos somente pela graça, por meio da fé, somente por Jesus, através do poder da Escritura, para a glória de Deus. Sempre o único e mesmo pacto sendo administrado e dando graça a essas pessoas para que elas fossem salvas e perdoadas e justificadas diante de Deus somente por Jesus Cristo. Então, há um único pacto de graça que nós afirmamos em toda a Escritura. Porém, no Antigo Testamento, esse pacto ele era administrado por meio de sombras e tipos. Ele ainda não estava estabelecido completamente. Quando, porém, vem o cabeça federal desse pacto, o Senhor Jesus Cristo, desvendando totalmente o mistério de Cristo, então o pacto de graça ele é totalmente e plenamente estabelecido. A realidade está aqui. Não há mais sangue de bodes e cordeiros para ser derrubado. Não há mais festas de tabernáculos a serem celebradas. Não precisamos mais ficar buscando um templo lá em Jerusalém, no milênio, que vai ser transformado, restaurado, porque agora o templo são os crentes, essas pedras vivas, cada um de nós, que formam esse glorioso edifício. E isso se dá pela união com Jesus Cristo pela fé. Então faltava a esses discípulos a alegria de ter uma viva comunhão com Cristo por meio de seu Espírito. Faltava isso a eles. Faltava a eles a alegria de estar unido misticamente em Cristo, de ter Cristo como seu cabeça federal, plenamente. E há uma diferença, irmãos, na nossa alma, no nosso coração, para todos aqueles eleitos que experimentaram o novo nascimento. Vocês sabem disso. Vocês nutrem uma relação íntima com o Senhor Jesus que era diferente de antes, não é igual. Não é possível maquiar isso, não é possível forjar isso, não é possível disfarçar isso. É uma união íntima de tal forma que Paulo vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito interiormente que nós somos filhos de Deus. É uma união pactual, mística, onde nós somos corpo de Cristo e Ele é o nosso cabeça. Por isso que o nosso relacionamento enquanto crentes é diferente. Por isso que quando um sofre, todos sofrem. Um está chorando, todos estão chorando. Estão se alegrando, todos estão se alegrando. É um corpo. Unidos em Jesus Cristo. Movidos pelo poder do Evangelho. Por isso que o Senhor Jesus orou e falou: se vocês amarem uns aos outros, o mundo saberá e conhecerá que vocês são meus discípulos. Olha, esse versículo dá uma série muito boa de mensagens. Quem sabe a gente não faz. Mas quando ele diz, se vocês amarem uns aos outros, ele está dizendo que as pessoas verão algo diferente na igreja. Porque algo vai acontecer nos discípulos, na vida da igreja, de maneira visível e pública, que ninguém vai acreditar nisso que está acontecendo. Em outras palavras, é assim, por que vocês se amam tanto? Por que vocês se preocupam tanto uns com os outros? Por que vocês, se possível for, vocês vendem imóveis, carros, não para dar em fogueira santa, para dar para falsos mestres gulosos se enriquecerem, mas para servirem os irmãos.
Não é para dar dinheiro para pastor, é para servir os irmãos. Por que você fez isso? Por que você pegou parte do seu 13º que estava sobrando, que você ia colocar na sua poupança lá no... Poupança não se fala mais, né? Você usa poupança, você tá bem desatualizado. Depois procura ali o nosso mestre em finanças, o Jaconelli, que ele tem expertise, eu não tenho. Mas poupança não se usa mais. Também agora é caixinha da Nubank, né? Agora é CDI. Tem que ver isso aí, tá? Depois fala com ele. Eu tô só loucubrando aqui. Mas esse dinheiro que sobrou não ia te fazer falta, sobrou. Você vai ali, né, guardar para algum projeto, você pegou esse dinheiro inteiro para abençoar um irmão que está passando necessidade. Ah, fala a verdade, foi aquela campanha, não. Na minha igreja é assim. E outra, se você fosse lá, seria o mesmo com você. Onde você vê isso? Você vê instituições ateias fazendo isso? Eu não vejo. Você vê grandes instituições de caridade fazendo isso? Eu não vejo. Porque é o poder do evangelho se manifestando de maneira prática e pública. Isso não significa que nós não tenhamos divergências. Claro que vamos ter. O pecado ainda está em nós. Nós não vamos ter que lutar com alguém chato, com alguém soberbo. Mas isso não significa que eu devo, por conta dos seus pecados, tratar você... Ah, você está padecendo necessidade? Não, vou ajudar não. Podia ajudar, mas eu não vou ajudar porque ele me tratou de maneira grosseira aquele dia lá. Não vou ajudar. Isso se faz no inferno. Essa é a filosofia do inferno. Tratar o outro como ele me trata. Isso é filosofia do inferno. A filosofia do evangelho, ou o evangelho que forma a filosofia, uma maneira de nós vivermos. E porque o evangelho não é filosofia, tá? O evangelho é o poder da graça de Deus que transforma pecadores pela graça e salva e justifica pela obra de Jesus. Mas o evangelho ele influencia todas as coisas. Então, a maneira como eu olho para o outro agora é diferente. Eu trato como eu gostaria de ser tratado. Ah, mas ele me bateu. Eu trato como eu gostaria de ser tratado. Ah, mas ele me fechou. Eu trato como eu gostaria de ser tratado. E isso só acontece pelo poder do evangelho, porque não dá para fabricar isso. Então faltava esses discípulos conhecerem, mas não só conhecerem de maneira intelectual, mas eles experimentarem em seu íntimo o mistério de Cristo, de fazer convergir em Jesus Cristo, que é o novo, portanto, Israel, escatológico, Adão corporativo, segundo Adão, não é? Todas as bênçãos de Deus estão nele. Não é? Todas as bênçãos abraâmicas estão nele. As bênçãos davídicas estão nele. As bênçãos sacerdotais estão nele. As bênçãos mosaicas tudo está nele. A terra, se eu quiser ir para a terra celestial, é ele. Se eu quiser um rei celestial, é ele. Se eu quiser um sacerdote celestial, é ele. Se eu quiser as festas celestiais, são ele. Tudo aponta para ele. Tudo é sobre Jesus Cristo, irmão. Não há espaço no evangelho da graça de Deus para nada. Toda a glória, todo o louvor, a centralidade, o culto, a vida, pertence tudo a Jesus Cristo. Essa bendita pessoa, tão doce, tão amorosa, que nos chama cada vez mais para si. Vamos avançar. Então, irmãos, da mesma forma nós precisamos sondar os nossos ouvintes, as pessoas com quem estamos dialogando sobre o Evangelho. Saber quais são as vozes que elas têm ouvido. O que é que tem te influenciado aí? Quem que é o seu teólogo aí, favorito? Vai. Ah, mas não, tem alguém aí. É um cantor, é uma cantora, é um coaching, tem alguma coisa te influenciando. Além de você. Você é o seu maior mestre. Mas tem alguém aí dando vazão a você. Você precisa saber quem é. E nós precisamos saber também quem é para poder nos prepararmos melhor. Para conduzir uma conversa eficaz e uma instrução eficaz acerca do Evangelho. Então, tem muito moralismo por aí, irmãos. Se perguntar para algumas pessoas o que é o Evangelho, vocês sabem disso. Elas vão dizer, não, o Evangelho é você amar o próximo. Isso não é Evangelho. Evangelho é você ir na igreja. Não é. Evangelho é você se esforçar. Não é. Evangelho é você ler a Bíblia. Não é. Evangelho é você jejuar. Não é. E essas respostas, assim, eu não estou criando, tá? Eu não fui lá no GPT e perguntei o que as pessoas dizem sobre... Não, se você fizer, vai ter um monte lá, mas eu não estou fazendo isso. São respostas que eu já ouvi. Que você também já deve ter ouvido por aí. Então, muito moralismo, coaching, teologia da prosperidade, falso evangelho. Então, nós que temos tido o conhecimento e o privilégio de recebermos o verdadeiro evangelho, de abrirmos as escrituras e não ficarmos aqui, né, alegorizando, forçando o texto a dizer, olha, aqui
eles dizem que não conhecem o Espírito Santo, né? Ah, então, mas aqui assim, esse texto, ele é alegórico. Significa que eles não conhecem. Aí eu coloco qualquer outra coisa ali, para manipular o texto, para forçar a membresia na igreja aí, nisso que eu estou fazendo. Geralmente as pessoas usam isso para se favorecer, né? Para favorecerem a si mesmas. Agora a gente olha a necessidade de instrução. A gente identificou quem que essa pessoa está ouvindo, quem que é o mestre que influencia a sua vida. Agora pronto, encontrei a necessidade de instrução. Olha o versículo 4. Disse-lhes Paulo. Agora Paulo vai explicar o que João Batista fazia. Ó, identifiquei a influência espiritual, agora eu vou explicar o que é aquilo e vou apontar para onde é necessário apontar. Olha lá. Olha essa jogada de Paulo, como ela é maravilhosa. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, o Espírito Santo, Jesus. E Paulo está sendo usado pelo próprio Espírito, no poder do Espírito, para conduzir a Jesus. O batismo de João não era o batismo cristão, era um batismo preparatório de arrependimento, de purificação, de lamento, que apontava para o Cristo que viria e batizaria com o Espírito Santo. Olha a glória disso, meus irmãos. João, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Tá? Se você não sabia disso, lembre, não é Malaquias, é João Batista. O último profeta do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Ele chamou pessoas ao arrependimento e as batizou como símbolo de limpeza espiritual para preparar aquelas pessoas para a vinda do Messias. Ele é a voz do que clama no deserto. Ele está preparando o caminho para o rei que está vindo, para o Yahvé que está vindo em carne. Mas somente Cristo, que viria após João, poderia lavar os seus pecados verdadeiramente por essa lavagem espiritual através do Espírito Santo. Então, o arrependimento ele é necessário, mas sem Jesus Cristo ele é insuficiente. Ah, eu me arrependi dos meus pecados. Outro dia mesmo, no shopping, até uma ilustração que me vem agora. A pessoa veio, eu estava com o Pedrinho no shopping, e o Joninhas, né, que agora eu tô com os dois nenéns, passeando comigo para cima e para baixo, não deixo de fazer minhas coisas, eles vão comigo, são inseridos na rotina, eles que lutem. Não eu que tenho que lutar, não, eles têm que lutar, porque eu vou com eles na livraria, eles têm que lutar. Vai dormir não, filho, vai comigo na livraria, acorda. Depois eu que lute. Aí eu tô com eles no shopping ali, esperando a mãe. Aí vem uma pessoa do nada, assim. Sabe, tô ali andando com eles e tal. Oi, posso orar por você? Olhei assim, né? Isso aqui não é muito comum na rua, não, né? Posso orar por você? Assim, a pessoa olhando no fundo dos meus olhos, assim, ó. Eu olhei assim pra ela e falei, de onde você é? Não, eu sou cristã. Eu falei, você já nasceu de novo? Ela já foi batizada. Não, eu perguntei se você nasceu de novo. Você foi batizada. Eu fiz uma entrevista pastoral com ela ali. No final das contas, eu falei assim: olha, como eu não sei quem você é, não sei no que você crê, não vou deixar você orar nem por mim, nem pelos meus filhos. Deus te abençoe. E se você não se arrependeu e creu, leia João capítulo 3, leia Romanos 1, Romanos 3. Enfim, aí a pessoa foi embora. Não sei quem é. Outro dia, deixa eu compartilhar uma outra experiência acerca disso com vocês. Eu, na ingenuidade, uma pessoa pediu para orar por mim, eu não sabia o que fazer, nunca tinha acontecido. Eu falei, tudo bem, pode orar. Aí a pessoa foi lá, impôs as mãos na cabeça do Pedrinho, estava no carrinho, começou a orar, começou a falar um monte de coisa que ninguém entendia nada. Aí eu falei, parou. O que você falou aí? Não, eu estou orando espiritualmente. O que você falou aí? Primeiro, tira a mão da cabeça do meu filho. Eu sou cristão há tantos anos. Não foi para dar carteirada, falou, eu sou crente, eu sou bobo. Eu quero saber o que você falou colocando a mão na cabeça do meu filho. Não sei. Como é que você não sabe se você estava amaldiçoando a Deus? Não estava falando aí. Não sei. Então, ó, você tem que aprender a se controlar e você precisa conhecer o Evangelho. Não, mas eu sou crente, não sei aonde. Então, você precisa conhecer o Evangelho. Vem aqui. Expus para ela o Evangelho, chamei o arrependimento, falei para ela crer em Jesus e para ela nunca mais fazer aquilo. E aí foi um alerta para mim, né? Fui completamente ingênuo e fica de alerta para os irmãos também. Não deixe ninguém pôr as mãos na sua cabeça, nem no seu filho. Não, você não sabe quem é aquela pessoa. Ah, eu sou o apóstolo. Piorou. O que você está fazendo vivo? Que isso? Que isso? Você ressuscitou faz quanto tempo? O que está acontecendo aqui, né? Será? Percebe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, tomar água aqui, vai.
Então, irmãos, não é suficiente dizer eu me arrependi dos meus pecados. Como a gente já falou em outras pregações, né? Nós precisamos ver como que esse arrependimento ele está conduzindo a Jesus. Como nós já falamos, não vamos entrar mais em detalhes, mas o arrependimento genuíno, ele nos dá dois movimentos. Olhar o nosso pecado, lamentar por ele profundamente, e ao mesmo tempo olhar para Jesus Cristo como um Salvador desejável e amável, e minha alma vai a ele. E minha alma vai se entregar cada vez mais a ele. Porque agora eu recebi vida espiritual, eu o amo. Ele é o meu Senhor, eu me entrego a ele. Arrependimento sem Jesus é insuficiente, porque deixa a alma sem qualquer promessa de perdão divino, é só remorso. Só não se apega ao perdão divino. Deixa o coração sem aquela união pessoal com o Redentor, que é a fonte de vida espiritual e da vida eterna. Então, arrependimento sem Jesus, irmãos, não é nada. Remorso sem transformação não é nada. É só um remorso. É só um remorso que daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Não tem poder de transformação nenhum. Deixa o homem sem habitação permanente, sem o poder vivificante do Espírito. Isso é importante. Porque uma vez que o Espírito habita em nós pela fé, há um poder vivificante na alma do crente. Ele não é mais o mesmo. Ainda que às vezes ele cometa escorregões aqui e acolá, mas há um poder, há uma chama, há uma floresta em chamas, é uma floresta em chamas com fogo celestial dentro da sua alma que o impulsiona. Sabe? Ele tem uma inquietação na sua alma está em chamas por Jesus Cristo. Ele ama Jesus Cristo. Então ele está sempre recebendo pela graça impulsos celestiais do Espírito para ele caminhar, para ele avançar. Então, por essa razão, Paulo não apresenta o Espírito Santo aos discípulos. Paulo não poderia dizer, olha, o Espírito Santo foi dado lá em Atos 2, ele é isso, ele é aquilo. Não. Paulo não apresenta um tratado sobre a pessoa do Espírito, o que ele faz. Paulo faz o quê? Paulo apresenta Jesus. Paulo mostra Jesus, o cabeça federal do pacto da graça, o cabeça do evangelho, aquele que nos salva. Paulo os leva à verdadeira fonte de santificação, alegria e paz de todo eleito de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele está fazendo isso por uma ação direta do Espírito. Por quê? João 16, de 13 a 14. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. O Espírito Santo não fica colocando holofotes nele mesmo. Olha, eu sou o Espírito Santo, eu faço isso. Vem aqui que você vai pular, você vai rodar unção. Ele não faz isso. Quer identificar o poder do Espírito? A ação do Espírito em uma pessoa aqui, ó. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica Jesus. Glorifica o Filho, aponta para o Filho. Porque quando ele faz isso, o Pai é glorificado e essa comunhão maravilhosa nas pessoas da Trindade. O Pai envia o Filho vem e fala, quem me vê, vê o Pai. E aí o Filho diz, eu e o Pai enviaremos o Espírito, e o Espírito não falará de si mesmo, mas ele me glorificará, e eu glorificarei o Pai. E é o Deus Trino sendo glorificado através do seu povo. Porque há de receber o que é meu e vou lá de anunciar. Então você quer conhecer alguém cheio do Espírito? Quer conhecer alguém? Quer reconhecer uma obra que é realmente do Espírito? Veja o quanto a pessoa do Filho é exaltada. Simples. Você não precisa de... O Senhor me revela se aquela pessoa está cheia... Não, é simples. Peça para ela te explicar o que é o Evangelho. Simples. Você vai saber se ela está operando pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do erro. Viram a necessidade de conhecermos as Escrituras? Não precisamos de, nossa, eu preciso... Senhor... que nessa madrugada eu veja na parede o nome. Não preciso disso. Escritura. Aqui, ó. Poder de Deus. Revelação de Deus para nós. É por essa razão que nós temos tantos escândalos na igreja cristã. Pessoas vão até você, profetizam coisas que, ó, Deus está mandando te dizer. É isso. Ó, o Espírito Santo me revelou. É isso. Olha aquilo lá. É isso. É a pergunta simples. Como que isso tá? Esse conteúdo que é dado a você, de que viu não sei das quantas, de que isso e aquilo, como que isso está promovendo o amor por Jesus Cristo na sua alma? Não tá, né? Queima, é o diabo. É o diabo.
É o espírito do engano, querendo ofuscar os seus olhos da bendita pessoa de Jesus Cristo. Eu sei que é meio difícil falar isso, é meio difícil ouvir isso, principalmente nessa cultura gospel em que a gente se encontra, onde a pessoa do filho é tão ridicularizada, a pessoa do espírito é tão infantilizada e a pessoa do pai é tão rebaixada, que ao falarmos isso parece que nós somos ateus, né? Para você não crer no evangelho, mas esse é o evangelho. Onde a pessoa do filho não é exaltada, não tem evangelho. Onde a pessoa do filho não é exaltada, não tem ação do espírito coisíssima nenhuma. Corra desses lugares. Fuja desses lugares. Operação do erro, operação do engano, apóstolos do inferno. É isso que são. Porque eles estão contrariando o que o próprio Jesus diz em João 16, de 13 a 14 e toda a Escritura. Tá bem? Então, aplicação rápida aqui. Nossa postura deve ser a mesma, irmãos. Não precisa ser diferente. Eu sei que nós somos reformados e amamos as doutrinas da graça, a fé reformada, mas tudo isso sem Jesus Cristo não é nada. Vamos bater agora no outro lado. Conhecer boa teologia sem ter os nossos afetos cativados pela pessoa bendita de Jesus significa que nós estamos estudando teologia errada também. Significa que nós não estamos aquecendo o nosso coração nessa fornalha celestial, não estamos indo ao Senhor, não estamos clamando pela bênção do Espírito nos nossos estudos. Isso vai promover também ateísmo prático. Tem aqueles que voam no Espírito que são ateus. E tem aqueles que conhecem tanto de Deus que também são ateus, na prática. Então nós precisamos manter um equilíbrio aqui. Manter o Cristo revelado nas Escrituras, poderoso para salvar, gracioso com pecadores, que nos recebe, que nos cela, que nos ama, que nos santifica, que se entrega por nós, que ressuscita por nós, que voltará por nós, que está intercedendo por nós, que cuida de nós, que faz tudo que nós não conseguimos fazer, que usa a sua igreja para cuidar de nós, sem igual, de maneira, irmãos, olha a glória disso, por que eu vou querer mais? Por que eu quero mais do que isso? Eu preciso de um conhecimento desse Senhor mais aprofundado. É disso que eu preciso, irmãos, nós precisamos disso, eu preciso disso. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. De um conhecimento mais profundo da pessoa do Filho, conforme revelado nas Escrituras. Mas um conhecimento de experimentar. Sabe, de nós... Nossa, hoje eu li nas Escrituras, o meu coração me viu envolvido. Eu vi Jesus de uma maneira diferente, com os olhos da fé, eu percebi. Eu quero viver de uma maneira diferente para Ele, porque Ele morreu por mim. Mas não é só afirmar que Ele morreu por mim, é experimentar isso. As bênçãos disso, o que isso comunica para mim. Na minha alma. Nele eu tenho paz, eu tenho descanso, eu tenho verdadeira segurança para minha alma. Eu sei que se eu morrer nele eu estou seguro. Quem pode dizer isso sem Jesus? A minha eternidade está nas mãos do meu Redentor. Quem pode dizer que a morte hoje é uma doce amiga ou uma amarga amiga? Porque a única coisa que ela pode fazer é me conduzir para os braços do meu Redentor. Quem pode dizer isso? Teve um puritano, se não me falha a memória, que ele estava no fim de sua vida. E ele, no fim de sua vida, ele lia muito, sabe como os puritanos eram? Estudavam, lia muito. E ele disse uma coisa: olha, eu estou morrendo, eu estou perecendo, meu corpo está indo. Olha, eu li muita coisa na minha vida, mas nenhum dos 15 mil, 20 mil livros que eu li me trouxe tanto conforto quanto as palavras que eu vou dizer agora. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu darei alívio a vocês. Foi Jesus Cristo que disse isso em Mateus capítulo 11. Olha, eu li tantas coisas, tantas frases, tantos poetas, tantos dramaturgos, tantos literatos, tantos cineastas, tantos poetas e poetisas, amantes e mestres do idioma que brincam com as palavras sem igual para cativar as nossas almas, mas nenhuma palavra que eu li trouxe tanta esperança ao meu coração quanto aquela que eu li em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só o Evangelho, irmãos, que produz isso em nós. E é por isso que Satanás tentará com todas as suas forças nos afastar do Evangelho. De maneira simples. A nossa rotina, a maneira como organizamos a vida. Não, depois eu faço, depois. É ali que você precisa ir primeiro. Precisa ter um encontro com o seu Redentor todo dia pela manhã. Se acordou, se joga de joelho ali, ó, dormindo, babando, com os olhos todo cheio de... Senhor, eu estou aqui, bom dia. Oh, Deus, ali mesmo, ali.
cochilando, mordendo ali, sabe? Com um gato em cima de você, com a criança ali no seu braço, com câimbra, se joga ali na cama. Fala, Senhor, aqui estou, presto continência ao meu rei. Oh, Deus, obrigado pela tua graça. Satanás fará tudo que ele puder para te afastar desses doces momentos com o Senhor. Porque ele vai te enfraquecer. Porque ele vai minar a tua esperança, minar o teu vigor espiritual, minar a tua família. Minar tudo. Daqui a pouco tua família está em crise, o casamento está em crise, você está em crise. Crise de fé, crise existencial e você não sabe por quê. Essas sutilidades vão acontecendo e a gente sequer percebe. Então, quando o Senhor permite que vejamos as consequências de abandonarmos Ele mesmo na nossa vida, na nossa rotina, é um sinal. Ó, acorda porque o abismo está chegando. O resultado da instrução, verso 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. A resposta desses discípulos não poderia ter sido outra. Eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, demonstrando frutos verdadeiros de arrependimento ao aceitarem a palavra apostólica. Eles foram exortados em seu erro. Olha só, hein? Eles foram exortados em seu erro. Eles se apegavam a esperança deles era o batismo de arrependimento de João. Paulo vai lá e fala, não, vocês estão só com a metade da história. Deixa eu iluminar vocês aqui. E eles aceitam a palavra apostólica, eles se arrependem, demonstram, portanto, plena humildade e submissão ao Senhor através do seu agente apostólico e recebem Jesus como Senhor de suas almas. E, portanto, recebem o sinal da aliança, o batismo. Algumas seitas, irmãos, nesse texto, algumas seitas antitrinitárias, vão se apegar a essa expressãozinha aqui, ó. Eles foram batizados, não foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Vocês estão lendo aqui, ó? Eles foram batizados em nome de Jesus. Então é assim que nós devemos batizar. Então algumas seitas antitrinitárias, como por exemplo o pessoal da Voz da Verdade, esse pessoal que é unicista, né, ou sabeliano, que afirma que Deus não é três pessoas e um único Deus, mas um único Deus com máscaras diferentes em períodos diferentes. Então, no Antigo Testamento, Deus usa a máscara de pai. Num período do Novo Testamento, ele usa a máscara de filho. E agora, no período da igreja, ele usa a máscara do Espírito. Mas é um único ser. Tá? A ortodoxia cristã afirma, à luz de Mateus 28:19 e de outros muitos textos da Escritura, que Deus é trino, é um único ser, uma única essência divina, mas que três subsistências ou pessoas compartilham dessa única essência divina. Então, não são três deuses, é um único Deus, mas na Escritura, quando nós lemos e somos fiéis a elas, elas apontam três pessoas que se relacionam e que são chamadas de Deus, mas há um único Deus verdadeiro. Esse é o maior mistério da fé cristã, tá? Por que esse assunto é importante? Porque você precisa saber responder quando você se encontrar com alguém assim. Primeira coisa que nós precisamos considerar que a Didaquê, no capítulo 7, que é um documento atribuído aos apóstolos, são instruções para a igreja cristã datada ali no primeiro século. Nós lemos o seguinte no capítulo 7 sobre o batismo. Quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, o batismo cristão, desde o primeiro século, foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aí a pergunta que você pode fazer é, então, como é que eu explico essas expressões, não é, de ser batizado em nome de Jesus Cristo em todo o livro de Atos? Meus irmãos, é simples. É mais simples do que você possa imaginar. Aqui, nós temos simplesmente o batismo sendo realizado na autoridade do nome de Jesus. Não é uma fórmula de batismo, mas simplesmente falando que esses discípulos estão sendo batizados em nome de Jesus Cristo. E quando uma das pessoas da Trindade está agindo, toda a Trindade está agindo. Eu não posso separar Pai, Filho e Espírito. Do contrário, Mateus 28:18-20 e outras passagens na Escritura seriam erradas, onde o próprio Senhor Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Tá bem? Então essas seitas, elas lidam com isso de maneira muito errada, desconsideram o contexto maior da Escritura, o contexto teológico, se apegam a coisas assim risíveis para poder negar o verdadeiro Deus. Tá? Então o batismo de João, ele apontava para Jesus Cristo. O batismo em nome de Jesus Cristo aponta para a sua obra consumada. E quando eu olho para a obra consumada do Filho,
Eu não posso me esquivar do pacto de redenção, onde o Pai elege pessoas desde antes da fundação do mundo. Ele predestina o seu povo para si. O Filho entra em pacto com o Pai e com o Espírito para assumir a humanidade e morrer por essas pessoas. O Espírito, nesse pacto bendito, assume a responsabilidade de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós temos o Evangelho na eternidade sendo aplicado agora no tempo. Essa é a obra consumada de Deus em nosso favor. Terceiro e último ponto do nosso sermão. Nós estamos considerando a glória do verdadeiro Evangelho e estamos vendo que Deus capacita e usa pessoas, através do Espírito Santo, para conduzir ignorantes ao verdadeiro Evangelho. A primeira ação nós vimos que é constatar a situação espiritual e a ignorância dessas pessoas. A segunda ação nós vimos que é constatar a influência que elas estão recebendo para sabermos como, então, agir e a necessidade de uma instrução eficaz, para a gente não ficar como aquele debate de seita lá, debatendo coisas que eles se preparam para debater e deixar de fora aquilo que é essencial, que é aquilo que eles não sabem responder. Como, por exemplo, a doutrina da salvação, né? Como que alguém é justificado e salvo, né, no teu sistema. E a terceira ação e última, portanto, é constatar evidência do evangelho na alma dessas pessoas. Versos 6 e 7. Vamos ver o versículo 6, olha. O recebimento do Espírito Santo. E, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. A pergunta que nós fazemos é: se eu recebi o Espírito, se eu criei verdadeiramente, por que é que eu não tive essas manifestações extraordinárias aqui? Por que é que eu não falei em línguas? Por que é que eu não profetizei? Por que é que eu não falei em mistérios diante do Senhor? Eu explico para você. Não é que você não é um crente, não é que você precisa buscar isso de maneira desesperada, não é que você é frio, é um crente inferior, não é nada disso. Primeira coisa que nós consideramos aqui, para responder essa pergunta, o gênero literário do livro de Atos. Atos é uma narrativa. Atos está contando como as coisas estão acontecendo desde que o Espírito Santo foi dado. Tá? Então nós precisamos tomar cuidado ao lermos livros históricos que estão descrevendo a história na Escritura. É a palavra de Deus? Sem sombra de dúvidas. Tem princípios para aplicarmos para as nossas almas? Sem sombra de dúvidas. Mas eu preciso tomar cuidado. Porque se eu sair aplicando literalmente tudo o que está aqui, eu vou ter que perguntar quem que vai fazer o papel de Ananias e Safira aqui. Quem que vai vender o terreno por um preço, vai esconder metade e vamos esperar morrer no nosso meio? Quem que vai ser? Está descrevendo a história. Quem que vai ser o homem que vai professar a fé e vai querer comprar as bênçãos do evangelho com dinheiro? Cadê? Alguém? Tem que acontecer. Então nós não lemos assim. Nós precisamos tomar cuidado ao lermos e aplicarmos a Escritura. E Deus nos deu as ferramentas para isso. Ou por um acaso você quer ver o mar vermelho se abrir de novo? Quer ver mais uma vez dilúvio? Ah, não, tem promessas, né? Que não vai ter mais dilúvio. Você quer ver a sarça ardente de novo? Então, notem que se nós não tomarmos cuidado, a nossa vida vai ser toda assim. Né? Quem não conhece pessoas que são esotéricas? Membros de igreja. Ouve Deus falando o tempo todo. Ah, Deus mandou levar aquele cachorro para casa. Ah, Deus mandou levar aquele gato para casa. Ah, aquele pombo que foi atropelado, vou levar para casa. Deus mandou. Eu sei que a gente deve cuidar da criação. Nós temos mandamentos para isso. Mas dizer que Deus está falando com você o tempo todo me leva a ficar preocupado, porque e quando Deus na sua mente falar para você pula da ponte? Note, você ouvindo Deus, tá? Se você não tem um referencial objetivo, como é que você vai saber que é o Senhor falando na tua alma? Ah, eu casei com um rapaz, eu sabia que ele era um promíscuo, que ele era um adúltero, mas Deus mandou eu casar com ele. Eu leio na Escritura algo diferente. Não, mas Deus falou. Eu leio, foi a tua consciência, foi o teu coração, mas não foi Deus. Porque a Escritura diz que nós devemos casar no Senhor. Então essa voz que você ouviu mandando você casar com um ímpio, e por isso que tua vida foi uma desgraça, não culpe a Deus por isso. Percebem? Então nós precisamos tomar cuidado. Segunda coisa. Nós não temos um padrão no livro de Atos de todas as pessoas que são salvas assim. Ah, a pessoa recebeu o Espírito, foi salva e falou em línguas e profetizou. Não há um padrão assim. Exemplos. Atos 2:41, os 3.000 cristãos
Os 3.000 falaram em línguas e profetizaram? Depois você lê lá. Não. Atos 8, 38 a 39, o eunuco falou em línguas e profetizou? Foi batizado? Não. Paulo, Atos 9, 18? Não. Lídia e toda a sua casa, Atos 16, 14 a 15? Não teve manifestação assim. Então nós não podemos pegar algumas manifestações e aplicar a todos, porque não há promessas disso para todos. Terceira coisa, e essa é mais importante. Essas manifestações serviram para autenticar a mensagem do Evangelho. Lembram do mistério de Cristo que está sendo revelado? Pois bem, ele está sendo agora escancarado com a vinda do Espírito no poder da graça de Deus, para testificar que, prestem atenção, que agora judeus, samaritanos, gentios e crentes da antiga aliança fazem parte do Israel escatológico de Deus. Por isso que manifestações assim estão acontecendo. Veja, Atos 2, o Pentecostes judaico. Judeus de todas as partes do mundo estão lá em Jerusalém para a festa de Pentecostes. O que acontece lá? O Espírito Santo é derramado, é dado, e acontece aquelas manifestações e as pessoas olham assim, nossa, tão cedo esses homens estão bêbados? Não. Como é que o romano ali está falando o hebraico que eu aprendi? Eu conheço aquela pessoa, ela não sabe falar hebraico. Como é que ela está anunciando os mistérios de Deus na minha língua? Como é que eu estou entendendo isso? Tá, não. A outro, incrédulos. O que está acontecendo ali? Judeus sendo inseridos no novo Adão corporativo. Atos 8. A mesma coisa acontece, só que com outro grupo. Os samaritanos. É bem sugestivo, né? Primeiro os judeus, depois os samaritanos. Agora, samaritanos, aqueles que os judeus odiavam. Porque era um povo misto, né? Povo que se entregou no cativeiro babilônico. Quando Israel foi levado pelos inimigos, eles se entregaram e casaram com os povos pagãos, tiveram filhos com os povos pagãos. Então os judeus, por o sangue, olhavam para eles com desconfiança, odiavam eles. Agora, ô judeu, você vai ter que lutar, meu queridão. Porque agora os samaritanos também foram alvo da promessa de Deus. Eles creem como vocês. Vocês não são em nada superiores a eles. Baixem a bola aí. E mais, tem que cuidar deles, tem que amá-los, tem que entregar a vida por eles. Estão agora fazendo parte do mesmo povo. Mais escândalo ainda para o judeu e para o samaritano também. Atos 10. Os gentios são inseridos na aliança de Deus. E tem manifestação lá, de línguas, profecia e tudo mais. E aqui em Atos 19, os crentes da antiga aliança. Depois de Atos 19, você não vai ver mais nenhuma manifestação assim. Por quê? Porque Deus já deu o seu recado. Agora, em Cristo, todos são aceitos e são feitos filhos de Deus. Pela fé em Jesus Cristo. Lembra de Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Veja essa ordem aqui, ó. Jerusalém, Atos 2, judeus. Os samaritanos, Samaria. Gentios e crentes da antiga aliança, confins da terra. Cumprindo a manifestação do mistério de Cristo. Então, até o fim do livro de Atos, nós não temos mais nenhuma manifestação assim. Então, nós não devemos buscar isso hoje. Tá? Não devemos buscar isso hoje. Buscar isso hoje é o mesmo que dizer que o Espírito Santo tem que vir de novo, né? O Pentecoste está acontecendo toda hora na sua vida, né? Que Jesus Cristo, então, tem que morrer de novo também, que são eventos históricos que não se repetem, cumprem o seu papel na história da redenção. E se nós não sabemos disso, nós ficamos o tempo todo, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Mas isso não é habitação do Espírito, não, meu amigo. Vem Espírito e vem, desça outra vez. Que desça outra vez, não vai acontecer. Nem se você for lá para Jerusalém, convidar lá a quantidade grande de judeus, não vai acontecer de novo. São eventos históricos pontuais, que não se repetem. Há uma evidência de que devemos buscar agora, se realmente temos o Espírito, está aqui, ó. Você quer saber se você tem o Espírito? Não é se você fala em língua, se você voa, se você vira super saiyajin. Não é isso. Romanos 8, 9 a 11 é aqui, ó. Você quer saber se você tem o Espírito de Jesus Cristo? É isso aqui, ó. Aqui caem todas essas falsas manifestações que a gente vê por aí. Aqui é a evidência concreta de que você tem o Espírito. Veja aqui, ó. Romanos 8, 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu espírito que em vós habita. Então, se o Espírito Santo habita em nós, a evidência não é se você tem a unção do ventilador, se você tem a unção do Zangief. A evidência é se você está crescendo em piedade. A evidência é se você está odiando cada vez mais o mundo. A evidência é se você, agora em Cristo, não aceita mais aquelas coisas que antes você aceitava. Ver Cristo Jesus desonrado no mundo te entristece, te dá fúria santa, te faz querer trabalhar mais por Ele, para ver essas realidades e estruturas transformadas. Essa é a evidência. E aqui, com isso que eu falei, eu sei o que aconteceu com isso que eu falei. Eu sei que muitas pessoas foram expostas. Falsas experiências espirituais foram derrubadas. Mas graças a Deus que é pela Escritura que eu estou mostrando para vocês. E não pelo que eu penso, pelo que eu acho. É isso, irmãos. É isso. Se o Espírito de Cristo habita em vós, você está crescendo em amor por Jesus. Você está crescendo em piedade. Em mais conformidade com Ele e menos conformidade com o mundo. Agora o versículo 7, para a gente finalizar, tá? O batismo no corpo de Cristo. Eram, ao todo, uns 12 homens. E assim termina o nosso texto. Por fim, nós vemos também que essas experiências, elas não são individuais. Vai lá para tua casa, coloca um worship lá e fica lá, que vai acontecer alguma coisa. Não é individual, é corporativo. Se você achar no livro de Atos esse tipo de experiência aqui com alguém no seu quartinho lá ouvindo alguma coisa, você me mostra, por favor. Porque isso é invenção barata. De onde é que vem essas coisas, irmãos? Essas coisas vêm de falta de examinar a Escritura. Sabe por que muitos de nós fomos escravizados em seitas mentirosas? Sabe por que muitos de nós demos dinheiro na ingenuidade para nossa culpa, porque nós não meditamos na Escritura, tendo texto de todas as formas, até assim, inglês, espanhol, português, tudo online, disponível. Sabe por que nós fomos enganados tanto tempo? Porque nos faltou isso aqui, ó. Escritura, palavra de Deus, direção para as nossas almas. Por isso que falsos mestres estão aí, ó. Porque falta Escritura, falta verdade, irmãos. Por isso, porque nos faltou examinar as Escrituras. Tá? O batismo, portanto, no Espírito Santo, com o Espírito Santo, é a aplicação do novo nascimento operado pelo próprio Espírito, que une o crente à igreja. Une ao cabeça e ao corpo. É isso que é o batismo com o Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Batismo com o Espírito Santo, como as pessoas dizem por aí, não é essas coisas que a gente vê. Essas expectativas são irreais, são falsas, são mentirosas, são do inferno. Porque não provém da Escritura. O batismo com o Espírito é o novo nascimento dado a pecadores. E Jesus Cristo nos mergulha no Espírito. E como que ele faz isso? Nos dando a igreja. Nos lembrando a igreja. É uma coisa maravilhosa e bela. Poética até. Que se perde com essas coisas que nós vemos por aí. Esse final, irmãos, nos lembra que não apenas somos batizados no Espírito. Todos os crentes são batizados no Espírito, tá? Todos os crentes. Uns vão ter um nível espiritual mais elevado, outros menos. Mas todos nasceram de novo e todos foram batizados no Espírito. Não há ninguém que crê em Jesus que ele separe uns. Não, você vai receber essa bênção aqui e você aqui, você aí, você está precisando jejuar mais um pouquinho. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Isso é legalismo. Isso é religião de obras. Tá bem? Se nós quisermos crescer em santificação e graça, se nós quisermos ser mais usados pelo Senhor, sim, devemos nos entregar a Ele, devemos nos separar mais para Ele. Mas dizer que isso é uma experiência espiritual que só alguns têm e só alguns podem fazer mediante muito esforço é mentiroso. É mentiroso. Todo eleito de Deus tem o Espírito. Todo eleito de Deus pode caminhar e viver no Espírito e ter a plenitude do Espírito à medida que se entrega mais ao Senhor.
Não existe vida cristã sem comunidade. Então, se temos o Espírito, nós vamos desejar estar em comunidade. Nós vamos desejar amar os irmãos e a servir os irmãos, pois o Espírito nos conduz a isso. Essa é outra evidência de que somos verdadeiramente cristãos. Nós estamos na comunidade, nós estamos em uma igreja local. Considerações finais, irmãos, desse sermão. Nós vimos a glória até aqui, a glória do verdadeiro evangelho, mediante essas coisas que nós expomos, né? E vimos que todos os cristãos são capacitados pelo Espírito Santo, todos nós, e nós podemos sim ser usados por ele para conduzir pecadores ao verdadeiro evangelho. E vimos isso de 3 formas, não é? Constatar a situação espiritual e ignorância de alguém, constatar a influência recebida e a necessidade de instrução, e a terceira ação, constatar a evidência do evangelho na vida de uma pessoa. À medida que ela se submete às Escrituras, à medida que ela se submete ao Senhor, são evidências de que ela realmente nasceu de novo. Nós precisamos lembrar de algumas coisas aqui. Como nós vimos na introdução, há muitas pessoas com boas lamparinas, com boas intenções, mas pessoas com lamparinas apagadas, caminhando em trevas com um evangelho incompleto, falso, mentiroso, diluído, falso e raso. Há pessoas sem o Espírito Santo, sem o evangelho, mas sem o Espírito de Cristo ninguém pertence a Cristo. Você pode ter a lamparina, pode voar, ter um vocabulário cristão, ter uma boa liturgia, ser membro de uma igreja reformada, mas sem Jesus você está em trevas e a ira de Deus pesa sobre você. Nós precisamos perguntar, irmãos, será que essa pessoa na representação não sou eu? Será que não é você caminhando com a lamparina muito bonita, muito invejável, mas sem luz? Será que essa ilustração não representa você? Com vocabulário gospel, com pensamentos cristãos, inclinado ao evangelho, mas será que você não está com a mensagem incompleta? Será que ainda não falta você nascer de novo? Será que não falta esse fogo do Espírito no teu coração, na tua alma, queimando por Jesus Cristo? Você precisa responder essas perguntas. Mas não olhando para você, olhando para Jesus Cristo. Olhando para Ele e o que Ele fez, e a sua obra maravilhosa sem igual. Ele é o centro do verdadeiro evangelho. Ele mesmo é o evangelho. Então essas perguntas precisam ser levadas para Ele. Senhor, me ajude. Me ajude a responder essas perguntas. Eu não posso ter dúvidas em relação a isso, Senhor. Me ajude, me dê graça, me dê iluminação, deixe-me ver. Não me deixe ter dúvidas sobre o meu novo nascimento. Não permita que eu seja essa pessoa, Senhor, me enganando, caminhando em trevas com a lamparina e me enganando, pois essa lamparina não ilumina nada. E é por isso que eu caí nesse abismo, nesse buraco que eu estou, e nem percebi. Porque tudo está em trevas ao meu redor. Nós cantamos, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Senhor, eu não tenho isso. E eu preciso disso. Me ajude. Precisamos fazer esse autoexame. Mas se passarmos por esse autoexame de maneira positiva, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele tem demonstrado, portanto, vitória sobre a morte, sobre o inferno, e tem salvado pecadores para si. E aí, então, nós precisamos, como crentes em Jesus, assumir um compromisso a partir de hoje. Expor o Evangelho da graça que nos alcançou. Temos a iluminação, temos a lamparina com fogo, iluminando. Então vamos às pessoas que estão cegas, que estão em trevas, que estão no engano. E vamos nos colocar à disposição para conversar com essas pessoas sobre o Evangelho, para expor a elas o Evangelho, para dar as nossas vidas para que elas possam crescer e conhecer a Deus e ser salvas dos seus pecados. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, te louvamos, Senhor, pela glória do teu santo e bendito Evangelho. Muito obrigado por não nos deixar em trevas, ó Deus. Muito obrigado por não nos deixar com o Evangelho incompleto, raso, superficial, mentiroso. Obrigado por não deixar a gente caminhar tanto tempo nas trevas, Senhor, do engano, do pecado, do mundo. Que glória, ó Deus, é o Evangelho. Que glória que é o Evangelho do teu Filho Jesus. Amado Jesus, muito obrigado por, junto com o Pai, nos dar seu Espírito e nele nos batizar.
Senhor, obrigado por nos inserir em teu glorioso corpo, a sua igreja. Ó bendito Espírito, nós rogamos a ti, Senhor, use-nos para proclamar a tua graça às almas aflitas e perdidas em nosso meio. Que possamos, à luz da tua palavra, mostrar o caminho da vida, iluminar as densas trevas, servir pão celestial, conduzir à fonte da vida, livrar pecadores da tua ira e da eterna condenação. Senhor, faça tudo isso para o avanço do teu reino, para que o Senhor receba mais glória para si, para que o teu Filho Jesus continue a ser revelado ao mundo como aquele e único que venceu a morte, pois ressuscitou e a morte não pôde contê-lo. E nós te louvamos por isso, ó Pai. No teu Filho Jesus, nós nos apegamos. Amém e amém.